Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, vamos rememorar juntos um pouco do significado dessa mesa, no que se refere diretamente à pessoa do Senhor Jesus e à obra do Senhor Jesus. Nós sabemos que essa mesa tem um caráter vertical e um caráter horizontal. 1 Coríntios capítulo 11 trata do seu caráter vertical, porque a palavra usada ali é a ceia do Senhor. Quando nós nos aproximamos da mesa, o que nós comemos é a ceia do Senhor. Mas no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a mesa do Senhor, contrastando com a mesa de demônios, e dizendo que nesta mesa nós participamos de um único cálice, a comunhão do sangue de Cristo, participamos de um único pão, a comunhão do corpo de Cristo. Então, o capítulo 10 enfoca essa comunhão entre nós e igreja, em torno da mesa do Senhor. Mas o capítulo 11 foca a nossa comunhão com o próprio Senhor, e então usa a expressão a ceia do Senhor. Então são expressões distintas. Mesa para o capítulo 11 e ceia, mesa para o capítulo 10 e ceia para o capítulo 11. Isso aponta para os dois aspectos dessa maravilhosa mesa. Em primeiro lugar, nós devemos focar o aspecto vertical. Nós estamos reunidos para Ele, nós estamos reunidos por Ele, e Ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue, nos dando um caráter tão particular de realidade espiritual nessa mesa. Não, como já temos enfatizado tanto, não de transubstanciação, mas sim trazendo o caráter apropriado da realidade espiritual desta mesa, conforme palavras do Senhor, João capítulo 6. Mas também há o caráter horizontal, e graças ao Senhor, quando nós tomamos esse pão, tomamos esse cálice, nós não olhamos apenas para o Senhor. Nós temos também o bendito privilégio de olharmos uns para os outros. E creio que, nesse sentido, essa mesa ter sido colocada no centro é de bastante ajuda para nós, nos dois aspectos. Porque ela está no centro no que concerne à centralidade de Cristo, esse aspecto vertical da mesa. Mas ela também está no centro no sentido de que nós podemos ver uns aos outros. E esse é o aspecto da mesa do Senhor. Então, o capítulo 10, que usa a palavra mesa, vai dizer que, embora nós sejamos muitos, então aí está o aspecto horizontal, nós somos um só pão, ou um só corpo em Cristo. Então, que preciosa e bendita é essa mesa. Com o mesmo foco que nós olhamos o nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar,
mas é exatamente com o mesmo foco. Nós também olhamos uns aos outros. Isso não é maravilhoso, irmãos? Porque Ele é o nosso Redentor pessoal, mas Ele é o Redentor da igreja. E a igreja foi feita nele um só corpo, um só pão. Então, que mesa preciosa e rica de significado. Agora, em alguns minutos, nós vamos falar do aspecto vertical. Um pouco sobre nosso Senhor Jesus, sua pessoa e obra relacionado a essa mesa. Quando nós contemplamos a vida do Filho de Deus, no que Ele é, eterno Filho, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então essa é a glória do Filho eterno. Ele sempre a possuiu por direito, porque Ele é o Filho de Deus, gerado de Deus. Mas Deus resolveu, nos seus decretos eternos, introduzir um novo começo, depois que lá naquele primeiro começo, o homem havia desobedecido e caído. O primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo homem é do céu. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu eterno Filho. E Ele assumiu algo que Ele nunca teve: humanidade. Então, a beleza e o significado da encarnação é esse. É que o Filho eterno, bendito, glorioso, todo suficiente de Deus, porque Ele é Deus, Ele assume algo que Ele nunca antes possuiu, sendo Filho de Deus. Nunca possuiu humanidade. Então essa é a beleza, o significado, a profundidade do mistério da encarnação. O Gabriel trouxe aquela notícia de primeira mão para Maria, que o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Então Deus tem um segundo princípio. Por isso, Paulo usa as expressões: primeiro homem formado da terra, mas segundo homem veio do céu. E nosso Senhor, em João capítulo 3, naquele diálogo com Nicodemos, Ele diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem. Veja, Ele não diz Filho de Deus, embora Ele o seja, é claro, mas Ele enfatiza o Filho do homem. Ele está dizendo que desceu do céu o Filho eterno, o Criador, Jesus Cristo, o Filho eterno, é o Criador, mas naquela data determinada, a plenitude do tempo, Ele assume humanidade. Então Ele inicia sua vida humana. Lucas registra de uma maneira tão linda. Que privilégio contemplar nosso Senhor Jesus. Lucas vai dizer que Ele crescia em sabedoria, porque Ele é homem. Ele precisava crescer em sabedoria. E crescia também em estatura, e crescia até mesmo em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então aquele homem entrou na escola de Deus, o Pai. E ele foi aprendendo, e foi aprendendo, e foi aprendendo de uma maneira tão afinada, porque nele não existe pecado. Então ele pôde aprender de uma maneira singular, e o motivo desse aprendizado singular é esse: nele não existe pecado. Então não havia nenhuma barreira para o aprendizado dele. E ele seguiu, e seguiu, e seguiu, e já com 12 anos, quando foi esquecido para trás naquela caravana com seus pais, que foram lá para aquela adoração, eles retornaram depois de algum tempo e o encontraram ali, conversando com os mestres. E quando perguntaram por ele, ele disse assim: vocês não sabiam que a mim me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? Que filho precioso. 12 anos. Então, a sua mãe, de certa forma, se assustou com isso e disse que ela guardava tudo isso no seu coração. Então ele retorna para uma vida oculta dos 12 anos até os 30 anos. São mais 18 anos de silêncio. Aos 30 anos, esse homem passa por uma experiência singular. De alguma maneira, a sua hora era chegada, dele então cumprir a missão para o qual ele foi destinado,
porque ele é o homem que veio do céu, o segundo homem. Então ele procura João Batista, ele mesmo procura, o seu precursor. E se apresenta pelo batismo. E o batismo dele é completamente diferente. João já havia batizado tantas pessoas. João era o batizador. Mas agora ele vai batizar aquele homem. Então João vê um sinal. Ele vê que o céu se abriu, coisa que não aconteceu com homem nenhum. E ele vê que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E mais do que isso, ele também ouve uma voz que diz, este. Essa é uma voz tão aguardada. Nunca Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Davi foi apenas uma tipologia pálida desse homem, porque Davi era um pecador. Mas agora como que aquele dedo do céu, dizendo, é este o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o mesmo Espírito Santo que gerou, que proveu um veículo humano no ventre da Virgem para o Verbo eterno, agora desce sobre ele para enchê-lo, para ungí-lo, para que agora esse Verbo encarnado realize e cumpra até o fim a sua missão. Então o Espírito Santo o habilita, ele é imediatamente depois do Jordão levado para o deserto, para ser tentado, não por um demônio qualquer, mas pelo maioral dos demônios, o diabo, que se apresenta a ele após 40 dias de jejum, e o tenta exatamente nos 3 pontos, no tripé, no qual o primeiro homem caiu. Tentado na concupiscência da carne, manda que essas pedras se transformem em pães. Tentado na concupiscência dos olhos, quando foi dito a ele, todos esses reinos do mundo e a glória deles eu te darei, se prostrado me adorares. E foi também tentado na soberba da vida, quando Satanás disse, atira-te aqui do pináculo do templo lá embaixo. E o nosso Senhor Jesus deu aquelas respostas apropriadas, dizendo que aquele não era o tempo de Deus, que aquela não era a maneira de Deus e que aquela não era a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus saiu triunfante daquela tentação, mas ele teria mais 3 anos e meio de ministério, onde agora Satanás iria continuar apertando, provando, e quanto mais Satanás o apertava, o provava, usando tantos instrumentos, ele era como incenso, que estava sendo moído para que dele exalasse o melhor perfume. E cada vez que ele era moído, o Pai exalava o perfume. E moído de novo, e o Pai exalava o perfume. Porque ele é o incenso puro de Deus. Provado, provado, provado e provado. Então depois de 3 anos de ministério, ele sobe no monte Hermon, muito provavelmente. O monte da transfiguração. E de novo os céus não se contêm. Os céus se abrem. Porque agora já tem mais 3 anos exercendo o seu ministério e cumprindo a vontade do Pai. Então de novo o céu é aberto. E de novo a voz é ouvida. Agora com um caráter ligeiramente diferente. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ele é o meu eleito. Então agora ele é endossado, não apenas como um filho amado e perfeito de Deus, como no Jordão, mas agora ele é endossado como o mensageiro perfeito de Deus. A ele ouvi. Não apenas o filho amado, mas o mensageiro perfeito. Tudo que ele fala e é aquilo que o Pai endossa, porque é aquilo que o Pai fala e é. Este é meu eleito e a ele ouvi. No que concerne a vida humana desse nosso maravilhoso Senhor, no Monte da Transfiguração, ele já estava pronto. Porque o céu abriu a segunda vez. Primeira no Jordão, já tendo vivido 30 anos, e endossado como filho. A segunda no Monte da Transfiguração, agora com 33 anos de idade. E agora endossado como perfeito porta-voz de Deus. A ele ouvi. O que ele fala é o que eu falo. O que ele quer é o que eu quero. A mente dele é a minha mente. As palavras dele são as minhas palavras, disse o Pai. Então, no que concerne à vida humana dele, dali, ele só tinha um destino: o trono.
ser colocado no trono, porque ele é o homem segundo o coração de Deus e já foi provado que ele assim o era. Mas nosso Senhor, ao invés de decidir, essa decisão era só dele, ele não foi compungido pelo Pai e por ninguém. Ao invés de tomar a decisão de ir ao trono, ele toma a decisão de descer do monte. Porque no seu coração havia um outro monte, no qual ele subiria 6 meses depois, e o Monte Calvário. Então o Monte da Transfiguração fala da sua beleza, fidelidade e glória. Mas o Monte Calvário fala do propósito eterno do Pai e da nossa necessidade. Então, depois de caminhar mais 6 meses, ele sobe naquele monte, para então finalmente cumprir a missão do seu coração. Amados, pouco antes de subir naquele monte, ele passa por uma hora terrível, única, descrita pelos evangelistas: Getsemane. Somente no Getsemane, em toda a sua vida humana, é que ele diz assim: a minha alma está profundamente angustiada, até a morte. E somente no Getsemane ele soa gotas como de sangue. Esse seu suor reflete uma extrema agonia. Se não fosse o ministério do Espírito Santo no que concerne a vida humana de Jesus, ali mesmo no Getsemane ele poderia ter desfalecido e morrido. Mas o Espírito Santo o habilitou. O livro de Hebreus diz, nós acabamos de ler, Hebreus 9,14, que o Espírito Eterno foi quem proveu para o Senhor Jesus, para que ele se oferecesse a si mesmo, sem mácula, a Deus. Então o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que gerou um corpo, proveu um corpo, um veículo humano para o Verbo eterno no ventre de Maria, continua o sustentando e o habilitando por toda a sua vida. Então, no Getsemane, ali estava o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ora 3 vezes, Pai, se possível for, Pai, se possível for, porque aquela hora era excruciante para ele. E por quê? Porque ele não sabe, não conhece o que é perder de vista a face do Pai. Ele é aquele Verbo eterno que na eternidade sempre gravitou em torno do Pai. Todo o seu prazer é ver a face do Pai. Nós sabemos que ele pôde, na sua vida humana, suportar muita coisa, de extrema dor. Ele pôde suportar a traição de Judas. Ele pôde suportar a negação de Pedro, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Ele pôde suportar o abandono final de todos, porque todos o abandonaram. Mas ele não podia suportar perder de vista a face do seu Pai. Ele não sabia o que era isso. Então, no Getsemane, ele anteviu essa hora. Por isso, ele agonizou e suou gotas como de sangue. Porque poucas horas mais, ele estaria na cruz em separação. Os evangelistas registram, e os profetas inicialmente, dizendo que a voz do nosso Senhor Jesus, ela não seria ouvida nas praças, porque ele não clamaria e nem gritaria nas praças. E ele cumpriu isso fielmente. Você não vê nenhum relato nos evangelhos com nosso Senhor gritando ou clamando nas praças, mas se ensinando, particularmente ensinando as multidões, na sua tranquilidade e no seu discernimento. Mas, na cruz, não nas praças, como diziam os profetas, mas os evangelistas registram que na cruz, ele não murmurou aquela frase, mas diz que ele clamou em alta voz. Ele gritou: ó meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento, aquele que não conheceu o pecado, e pecado é alienação, pecado é separação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ó, irmãos, quando nós olhamos para essa mesa, nós só temos que adorar o nosso Senhor, porque ele não tinha
necessidade de fazer isso. Deus é autossuficiente. Deus é movido apenas por si mesmo. Ele foi movido exclusivamente pelo seu próprio amor. Ele não foi movido pela nossa necessidade. Então, o que esse texto que nós vemos tem a nos dizer? Que o nosso Senhor Jesus, se referindo exatamente a esse tempo, milhares e milhares de cordeiros, bodes e touros haviam sido sacrificados no Velho Testamento. Então o livro de Hebreus vai fazer esse contraste dizendo: quando, porém, veio Cristo. Os irmãos sabem que a maior pergunta do Velho Testamento é a pergunta de Isaac para Abraão, quando os dois caminhavam em direção ao Monte Moriá, exatamente o lugar onde o Senhor Jesus foi sacrificado. Quando eles caminhavam para lá, Isaac viu na mão do seu pai o fogo e o cutelo, e ele mesmo carregava o lenho, porque ele é uma figura de Deus o Filho. O lenho competia a ele, e o fogo e o cutelo ao pai. Então, naquela jornada, ele pergunta ao seu pai: meu pai, eu vejo o fogo e eu vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro? 2000 anos depois, João Batista pode finalmente responder essa pergunta crucial. Ele estende o seu dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os pecados no Velho Testamento não eram tirados. Os pecados no Velho Testamento eram cobertos, segundo Romanos nos ensina. Quando o Senhor Jesus veio, todos aqueles pecados cometidos anteriormente, que foram deixados impunes, foram lançados sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. E finalmente foram tirados e não cobertos. Então, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote das coisas eternas. Essa palavra bens já realizados significa os bens que têm realidade. Ou, em outras palavras, as coisas eternas. Significa que esse grande sumo sacerdote, ele veio, porque o segundo homem é do céu, não é como o primeiro homem que é da terra. Então ele veio como sumo sacerdote de bens ou de coisas que têm realidade. Porque naquele tabernáculo aquelas coisas não tinham realidade. Eram sombra e figura das coisas celestes. Como o livro de Hebreus é tão claro em nos dizer. Mas Cristo não. Ele nem sequer participou daquele rito, porque ele não era um sacerdote, porque ele não era filho de Levi. Ele é um sacerdote de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Então, veio Cristo como sumo sacerdote de coisas eternas ou de bens que têm realidade, e ele veio mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. O primeiro tabernáculo foi erigido por Moisés, por orientação de Deus, mas não foi erigido por Deus. Mas agora vem o Senhor Jesus representando um tabernáculo que foi erigido por Deus. E Hebreus chama isso de um tabernáculo celestial. O capítulo 8 de Hebreus vai nos dizer no versículo 2 que Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, por isso, capítulo 9, verso 11. Ele veio como um representante, um ministro de um maior tabernáculo que tem realidade. Oh, irmãos, que bênção maravilhosa! E o que ele veio fazer? Ele veio introduzir-nos na participação, na comunhão com este e neste verdadeiro tabernáculo, que se refere ao próprio Deus em relação com o seu povo. Este é o tabernáculo de Deus. Então o Senhor Jesus veio ministrar em relação a esse tabernáculo. Então, concluindo, o versículo 22 desse mesmo, 23, desse mesmo capítulo 9, diz assim: era necessário, portanto. Veja que linda é a palavra de Deus. Observe cada palavra. Era necessário, não era uma opção, não era um dos caminhos, um dos modos de Deus atingir seu propósito, não. Era necessário, portanto,
que as figuras das coisas que se acham nos céus, o que é isso? O tabernáculo, seus utensílios e vasos sagrados, o altar e tudo mais que havia ali. Essas figuras se purificassem com tais sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais. Irmão, que verso delicado de entendermos. Sabe o que está sugerido aqui? Que nesse tabernáculo eterno, nesse propósito eterno de Deus, essa relação entre Deus e no seu conselho eterno, a sua casa, porque nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, nesse conselho eterno, nesse propósito eterno, no qual Deus já via sua casa, Ele já via sua família de filhos, Cristo já via o seu corpo, o Espírito Santo já via o seu templo, porque Deus é onisciente, e o seu propósito é eterno, sua sabedoria é eterna. Então, era necessário que para que Deus tivesse essa realidade planejada no seu coração, que concerne a esse verdadeiro tabernáculo, este tabernáculo deveria ser purificado com este sangue do próprio Filho de Deus. Porque para que Deus constituísse esse tabernáculo, Ele iria trazer para dentro dele pessoas que são filhos de Adão, que caiu. Então era necessário que esse tabernáculo fosse purificado com um sacrifício superior do próprio Filho de Deus. Mas creio que não toca apenas a questão Deus e seu povo, toca também as questões celestiais. O que significa? Significa que o poderoso sangue do Senhor Jesus, quando derramado, ele foi capaz não apenas de purificar o tabernáculo de Deus, dando então lugar ao seu propósito eterno, mas foi capaz de reconciliar, Colossenses 1:20, diz que esse sangue, ele tem poder de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou quer nos céus. Então significa que a morte do Senhor Jesus tem um poder cósmico de trazer todas as coisas à ordem e encerrar definitivamente a rebelião de Satanás. E chegar ao dia em que isso ficará claro, é o dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando então Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, não apenas a igreja já está reconciliada, não apenas a criação está no processo, mas todas as coisas. Ele irá colocar ordem. Agora, cuidado, não é ordem salvífica, mas é ordem no que concerne aos seus conselhos. De maneira nenhuma, os demônios ou Satanás serão recuperados. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas significa que o sangue de Cristo trará ordem, trará reconciliação a esse estado caótico que nós viveremos até que a face do nosso Senhor Jesus se manifeste de novo para esse universo. Então, irmãos, nós estamos diante de uma mesa tremenda, que não fala só que nós éramos pecadores e precisávamos de sangue, nós éramos miseráveis, é muito mais. É o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, para purificar o tabernáculo de Deus e as coisas celestiais, e para colocar em ordem todas as coisas. Por isso Pedro, quando pregou sua segunda mensagem no livro de Atos, ele disse que era necessário que os céus recebessem Jesus até um determinado tempo. Era o tempo de restauração de todas as coisas. Graças ao Senhor. Irmãos, nós estamos próximos de vermos esse tempo. O tempo da restauração de todas as coisas. Quando a face do Senhor Jesus se manifestar, com a sua pura manifestação, Ele destruirá e julgará toda a peleja da tríade satânica sobre a terra. O anticristo, a besta, a primeira besta, a segunda besta e o diabo, a tríade satânica. O Senhor Jesus, sem nenhum esforço, apenas com a glória da manifestação do seu rosto, na sua parúzia, na sua presença, Ele destruirá esse assunto, resolverá esse assunto, instituirá o seu reino, para deixar claro para esta terra quem Ele é o Rei segundo o coração de Deus, um reino de paz, um reino de ordem, 1000 anos, e depois haverá ainda aquela nova confusão, e de novo a ação do Senhor Jesus, terminando definitivamente com tudo que se refere a caos, resultado da rebelião de Lúcifer e da anuência do homem no jardim.
Então esse é o poderoso e precioso sangue do Senhor Jesus. Esse sangue que foi derramado. Então era necessário que as figuras se purificassem com tais sacrifícios, mas as realidades com sacrifício a eles superiores. Graças ao Senhor. Hoje nós estamos em volta dessa mesa que olha para um sacrifício superior, de tal forma que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que privilégio nosso, irmãos. E o texto continua, não vamos seguir. Nessa sequência aí do verso 23, você vai ver que diz que agora Jesus comparece por nós diante de Deus. Sabe o que significa? Nós temos nele um representante além de substituto. Ele nos substituiu na cruz, mas ele nos representa diante de Deus. Então nós temos um acesso perene, seguro, firme. Lembre-se que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele carregava as 12 tribos no seu ombro e também as 12 tribos no seu peito. Lembra-se? 12 pedras no peitoral e 2 pedras nas ombreiras, com 6 nomes de cada lado, se referindo às 12 tribos de Israel. O que significa? Significa que o mesmo Senhor Jesus que deu a vida por nós, isso se refere ao seu peito. Ele ofereceu a sua vida, seu próprio coração. Esse mesmo expiador é o intercessor. Esses são seus ombros. É aquele que comparece agora por nós diante de Deus. E por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Que segurança, irmãos. Quantas expressões de júbilo nós temos no nosso coração, não é? De adoração, de gratidão. Porque nós estamos aqui reunidos numa sala, num endereço apropriado aqui em Londrina, nessa hora do tempo, nesse lugar do espaço, e nós estamos diante de coisas eternas, celebrando o grande sumo sacerdote. Estamos anunciando que ele é quem é, e anunciando que ele fez o que ele fez, até que ele venha e revele para todo o universo que o que nós estamos fazendo é verdade mesmo. E nós já estamos celebrando isso, por quê? Porque a igreja é primícias de tudo o que ele é, de tudo que ele tem, de tudo que ele fez. A igreja é primícias, os primeiros frutos. Nós fazemos isso voluntariamente. Nós fazemos isso alegremente. E nós fazemos isso confiadamente. Irmãos, só há um motivo para isso acontecer. É porque o Espírito Santo rasgou o véu nas nossas vidas. E nós vimos aquilo que antes nós nem sonhávamos. Quem é o Filho de Deus? E o que ele fez naquela cruz. Grande sumo sacerdote. Então, irmãos, vamos anunciar isso com toda gratidão, celebração, convicção e ações de graças no nosso coração. O Senhor nos conduza durante esse tempo. Amém. Tua